Eu quero saudar a todos os amados irmãos, irmãs e ouvintes do grupo A Voz da Palavra de Deus, do grupo Testemunhos de Deus, através do WhatsApp, e vocês que participam através do Facebook, do grupo Tudo em Nome de Jesus Cristo, do grupo Bíblia e Oração, e vocês que se inscreveram no meu canal no YouTube, Pastor Flávio Oliveira, da cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul. Desejo a todos vocês a graça do nosso amoroso Deus, do nosso bondoso Deus, do nosso Deus generoso, graça que é favor e merecido, é presente que nós não merecemos, mas Deus nos ama e dá o melhor para as nossas vidas, e também que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso príncipe da paz, seja com todos vocês, em nome de Jesus Cristo. Mais uma noite aqui no posto do dever, do serviço, da obra de Deus, orando, buscando, clamando pelo Deus Todo-Poderoso, um momento de oração, um momento maravilhoso de falar com Deus, em que falamos com Deus e Ele fala conosco, apresentando, na medida do possível, eu apresento o nome de todos os irmãos e irmãs que estão participando conosco através do WhatsApp, Facebook, YouTube, orando em favor de todos vocês, em nome de Jesus Cristo. E passo agora ao momento mais importante de meditação e aprendizado da palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 11, versículo 1 em diante. Juízes, capítulo 11, versículo 1 em diante. Diz assim a palavra de Deus: Era então Jefté, o gileadita, homem valoroso, porém filho de uma prostituta, e Gileade gerara a Jefté. Também eu quero ler em 2 Reis, capítulo 5, verso 1. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, de muito conceito, de muito respeito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, era ele general, porém leproso. Também vamos ler em 2 Crônicas, capítulo 15 e versículo 17. 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 17. Os altos, porém, não foram tirados de Israel. Todavia o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias, porém os altos não se tiraram. Também eu quero ler no livro de Mateus, no Novo Testamento, livro de Mateus, capítulo 7, versículo 1 em diante. Mateus, capítulo 7, versículo 1 em diante. Não julgueis, para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes os outros, sereis vós mesmos julgados. Com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, e não tiras a trave que está no teu próprio olho? Ou como dirás a teu irmão: irmã, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens uma trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Oremos a Deus nesta hora. Pai eterno, Deus Todo-Poderoso, Senhor Jesus Cristo de Nazaré, meu Salvador, meu Redentor, meu Libertador e Senhor da minha vida,
Tu és o mestre, Tu és o rabi, Tu és o nosso professor, o nosso ensinador, o nosso doutrinador. Em Isaías 9:6, um dos títulos do Messias, do Senhor Jesus Cristo, é conselheiro, aquele que dá os melhores conselhos para as nossas vidas, Pai. E ao ler esses 4 textos bíblicos da Tua palavra, a minha alma regozija e se alegra, Pai. Quando eu leio a Bíblia, eu encontro tesouro precioso para a minha vida, Pai. Que o Senhor revele agora a Tua palavra, me dê sabedoria, revelação, poder, autoridade, intrepidez e ousadia para pregar a Tua palavra, na virtude e unção divina do Espírito Santo. Prepara também o coração deste irmão, desta irmã, desse ouvinte, que possa ouvir a Tua palavra e crer, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Romanos capítulo 10, verso 17, nos diz assim, Pai, e que essa pessoa possa abrir o seu coração, e possa também o Senhor, meu Deus, abrir a mente, o entendimento desta pessoa, para que possa compreender a Tua palavra, e que nesta noite, se esta pessoa ainda não tomou a decisão, meu Deus, de obedecer, de praticar, de deixar a Tua palavra guiá-la pelo bom caminho da salvação, caminho estreito, caminho da vida eterna, que nesta noite tome a decisão e obedeça e pratique a Tua palavra para viver uma vida abençoada, feliz, de paz, de alegria, uma vida abundante, uma vida de vitória. É a minha oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus vai tirar o porém maligno, o porém negativo da sua vida. Deus vai tirar o porém negativo da tua vida, porque nós vimos nesses 3 primeiros textos que eu tenho lido que havia um porém negativo, não era um porém positivo, porém no dicionário Aurélio quer dizer contudo, mas, todavia, é uma expressão da língua portuguesa, pode ser usado tanto no sentido positivo como no sentido negativo. Você pode ver a frase: Flávio é feio e pobre, porém é um homem honesto, porém é um homem justo. Então é um porém positivo. Mas nessas 3 passagens da palavra de Deus, a Bíblia nos mostra um porém negativo na vida dessas pessoas. E no 4º texto que eu tenho lido, em Mateus capítulo 7, nos diz que as pessoas olham o lado negativo, elas olham o argueiro que está no olho do seu irmão, mas não olham o seu próprio defeito, o seu próprio porém aqui representa um defeito, representa algo errado nessas 3 situações que a palavra de Deus nos revela. E as pessoas, elas olham mais a casca de feijão que está no dente no seu próximo do que a casca de feijão que estiver no seu próprio dente. Então as pessoas são propensas a cuidar a vida alheia, a olhar os defeitos alheios. E a Bíblia até nos diz em Levítico capítulo 19 e versículo 18: não andeis como mexeriqueiros, fofoqueiros no meio de vossos povos, porque quando você aponta o dedo para alguém, há um dedo apontando na direção daquela pessoa, mas há 3 dedos apontando para você mesmo, e esse dedo, ele está apontando para cima. Esse dedo, aonde está aquele que é perfeito, aquele que não tem porém
porém negativo, aquele que não tem pecado, aquele que não erra, que é o nosso Deus, que é perfeito, é o Senhor Jesus Cristo, que a Bíblia diz, Hebreus 4,15, que em tudo ele foi tentado, porém ele nunca pecou. Ele é o exemplo de perfeição, nele não há nada negativo, tudo nele é positivo, ele é santo, ele é o nosso modelo de perfeição e devemos ser aperfeiçoados para agradar o nosso Deus, Senhor e Salvador, Jesus Cristo. No primeiro texto que eu li, diz o seguinte: era então Jefté, o nome desse homem era Jefté, ele era um gileadita, morador de Gileade, homem valente, era um homem corajoso, porém filho de uma prostituta, e Gileade gerara a Jefté. Veja que o porém negativo que atrapalhava muitas vezes a vida de Jefté não estava nele, mas estava no comportamento promíscuo da sua mãe. A Bíblia diz que a mãe de Jefté era uma prostituta, porém filho de uma prostituta. Eu fico pensando na história com H, não é uma história com E, história mentirosa, é história da carrocinha, é história de conto de fada, é história de novela das redes de televisão, é história escrita por escritores, mas a Bíblia está nos falando de uma história com H, de uma história verdadeira, de uma história verídica acerca deste personagem chamado Jefté. Ele tinha virtudes, ele era um homem valente, corajoso, naquela época em que haviam muitas guerras, isso era algo muito importante. Ele era um homem guerreiro, ele era um bom soldado, ele era um homem corajoso, e diz que ele era um homem honrado, porém filho de uma prostituta. E eu vejo e fico pensando como Deus muda a história das pessoas, como Deus muda a vida das pessoas. Se não fosse Deus na vida de Jefté, ele nunca seria um homem vitorioso, um homem vencedor, um homem que alcançou destaque no reino de Israel, porque a Bíblia, ela nos diz que Jefté, ele cresceu naquela casa, quem sabe ele cresceu ali, vendo a sua mãe naquela situação terrível, ele tinha tudo para dar errado. Quem sabe eu fico pensando, meditando, ele chegando em casa e ver a sua mãe com um homem ali se prostituindo. Ele tinha tudo para se tornar também, quem sabe, um gigolô, um homem no mundo da prostituição. Mas a Bíblia fala que Deus agiu na vida dele e ele se tornou um homem importante. Ele venceu porque a bênção de Deus estava na vida dele. Quem sabe você já passou por situações terríveis, quem sabe você pecou muitas vezes, quem sabe você já esteve no atoleiro da degradação moral, da degradação do pecado, mas eu tenho uma boa notícia para você: o Deus que livrou Jefté de seguir os passos da sua mãe, de ter um mau comportamento, vendo tudo aquilo que ele via se tornar dia de hoje um gigolô, mas Deus livrou ele, e Deus vai te livrar deste atoleiro. Basta você estender a mão e dizer: Senhor, me tira desta vida de pecado, me tira desta vida de prostituição, me tira desta vida de imoralidade, me tira desta vida de violência, me tira do mundo do crime, me tira do mundo do tráfico, me tira do mundo das drogas, me tira do pecado. E Deus, ele vai entrar em ação para te ajudar, para te socorrer e estender a sua mão poderosa e te livrar
desta situação. No segundo texto que eu li, a Bíblia diz que Naamã era um general do exército da Síria, homem valente, homem poderoso, homem influente. Se ele era um homem general, se ele era um homem comandante, diz a Bíblia Sagrada, do exército da Síria, certamente ele morava em uma boa casa, ele tinha muito dinheiro, uma boa situação financeira, porém a Bíblia diz, porém, ele era um homem leproso. Eu quero te dizer que a lepra era uma doença terrível, a lepra era uma doença que nos tempos antigos não havia cura para esta enfermidade. E ali eu li em alguns livros que era um grande sofrimento para aquela pessoa acometida por esta enfermidade. Cair os pedaços e apodrecendo o corpo, cheirando mal, definhando até a morte. A lepra na Bíblia é o tipo do pecado, porque o pecado causa morte espiritual. Se a lepra causa morte física, o pecado causa morte espiritual para o ser humano. A Bíblia diz em Romanos 6 e verso 23 que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, o porém estava na vida do general Naamã. Era uma doença incurável. Quem sabe o que está causando sofrimento na tua vida é uma enfermidade, é um câncer, é um vírus HIV, é o coronavírus, é uma doença terrível, que você está em desespero e você tem andado em tantas direções, em tantas religiões, buscando a cura para esta enfermidade. Mas eu te digo nesta noite que Jeová Rafá, o Deus que cura, o Deus que sara, Ele está com a sua mão estendida para te tocar, para restaurar a tua saúde. Eu quero te dizer que não importa qual seja o teu porém, Ele quer pelejar por ti, Ele quer te abençoar, Ele quer te abrir as portas fechadas, Ele quer trabalhar na tua vida. Quem sabe o teu porém é um defeito, é um pecado que você cometeu, e você muitas vezes até a sua consciência te acusa que aquilo que você fez foi errado, e você vive até traumatizado. Mas eu te digo nesta noite, todo ser humano tem defeito. A Bíblia diz na primeira epístola de João, capítulo 1 e versículo 5 em diante, que se alguém diz que não tem pecado, é mentiroso e nele não está a verdade. A Bíblia diz no Salmo 14, verso 3, que não há justo nenhum sequer. A Bíblia diz em Eclesiastes, capítulo 7 e verso 20, que não há homem sobre a terra que faça somente o bem e nunca peque, que aquele também que encobre as suas transgressões, diz Provérbios 28, 13, nunca prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia. O que eu devo fazer, pastor? Reconhecer as tuas falhas, os teus defeitos, pedir perdão dos teus pecados, pedir perdão dos teus erros. E a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo, Ele nos purifica de todo pecado. No terceiro texto que eu li, a Bíblia diz, porém, os altos não se tiraram. A Bíblia fala
do reinado do rei Asa, que reinou no reino de Judá. E a Bíblia diz que Asa começou o seu reinado consertando aquilo que estava errado, muitas situações que desagradavam a Deus, mas a Bíblia diz que ele fez o que era bom na presença de Deus, e ele começou a fazer uma purificação no reino de Judá, consertar aquilo que estava desagradando a Deus. Porém, os altos não se tiraram. Ele fez muitas coisas, mas faltou ele fazer uma coisa. Os altos, diz a Bíblia, não se tiraram, e isso ficou escrito porque desagradou a Deus. Os altos eram lugares altos onde o povo subia para adorar a ídolos, o povo subia para adorar demônios, o povo subia desagradando a Deus com a idolatria. Porém, os altos não se tiraram. Quem sabe você entrou na igreja e Deus já tirou muita coisa errada que havia na tua vida. Deus já te libertou dos vícios. Porém, quem sabe há uma área que você diz: nesta área não, nesta área não. E você não deixa Deus trabalhar nesta área da tua vida. Então, eu quero te dizer que você tem que abrir o seu coração e você tem que dar lugar para Deus mexer nesta área da tua vida, para que essa área seja consertada, para que você seja um cristão mais abençoado, para que você seja aperfeiçoado na presença de Deus. Dá lugar para Deus agir nesta área. Muitos entraram para a igreja, se libertaram dos vícios, mas continuam ainda sendo homens violentos, continuam guardando um revólver 38, um facão, qualquer coisa, eles estão irados, enraivecidos. Deus ainda não fez a obra perfeita na tua vida. Deixa Deus agir, deixa Deus tirar o ódio e te encher do amor ágape, do amor divino, do amor de Deus, e você será uma bênção nas mãos de Deus. Deixa Deus tirar o porém negativo da tua vida. Há muitos críticos do porém, há muitas pessoas que elas olham só o lado negativo, elas não veem as tuas virtudes, elas veem somente os teus defeitos. Então deixa Deus trabalhar e te aperfeiçoar mais e mais, para que você dê um verdadeiro testemunho de um cristão original, de um cristão fiel, de um cristão santificado na presença de Deus. Eu quero orar por ti nesta hora, em nome de Jesus Cristo, lembrando mais uma vez, Eclesiastes 7, verso 20, diz que não há homem sobre a terra que faça somente o bem e que nunca peque. Então, todos nós temos os nossos defeitos, mas precisamos todos os dias pedir para Deus aperfeiçoar as nossas vidas, melhorar as nossas vidas. Ore juntamente comigo agora. Receba a cura, receba o milagre, receba a libertação, receba a vitória para a sua vida. Deus vai agir, Deus vai pelejar por ti. A Bíblia diz em Isaías 64, verso 4, nunca, desde a antiguidade, com os olhos se viu, nem com os ouvidos se ouviu de um Deus, além de ti, que trabalha em favor daquele que nele espera. Deus vai trabalhar por ti nesta hora, em nome de Jesus. Glorioso e eterno Deus, maravilhoso, poderoso Pai Celestial, Deus Criador dos céus e da terra, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu tenho trazido a revelação divina nesta noite, Pai. Peço agora sobre a tua palavra, Pai, para que o Senhor venha abençoar a vida dessas pessoas, Pai. Venha curar o doente agora, em nome de Jesus Cristo. Venha libertar o oprimido agora, em nome de Jesus Cristo. Expulsa os demônios, os espíritos imundos e perturbadores que saiam da vida dele, dela, deste lar, desta família, em nome de Jesus
Cristo, Pai. Que as obras de feitiçaria sejam queimadas em nome de Jesus Cristo, Pai. Que essa pessoa receba alegria, que as lágrimas desta pessoa que está triste, aflita, amargurada, depressiva, sejam enxugadas, Pai, e o gozo abundante do Teu Espírito Santo enche esse coração de alegria, de prazer, de júbilo, de regozijo, em nome de Jesus Cristo, Pai. Que esta pessoa que precisa de um trabalho, ganhando um bom salário para sustentar o seu lar, a sua família, que a porta de trabalho se abra, que o Senhor dê o melhor para esta pessoa, Pai. O Senhor é o dono da prata e do ouro, o nosso pastor, o bom pastor, e nada nos faltará. A prosperidade, repreende o devorador neste lar, nesta família, aonde abriga contenda, discórdia, Pai. Que reine a partir de hoje, reine a paz, o amor, a união, a intimidade, a felicidade neste casal, pais amando seus filhos, filhos abraçando seus pais, o esposo se entendendo com a sua esposa, a esposa perdoando o seu esposo. Que reine a presença divina, Pai, do Seu Espírito Santo neste lar, nesta família. Eu abençoo a todos esta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Se você puder, se inscreva no meu canal no YouTube, Pastor Flávio Oliveira, da cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul. Me dê este prazer, esta satisfação, esse incentivo para que eu continue realizando sempre esta obra maravilhosa de Deus. Se você quiser também, inscreva-se no grupo do WhatsApp, A Voz da Palavra de Deus, também o grupo Testemunhos de Deus no WhatsApp, o grupo Tudo em Nome de Jesus Cristo, Bíblia e Oração, por através da Bíblia também no Facebook, e você será edificado em nome do Senhor Jesus Cristo. Boa noite a todos, fique na paz do Senhor Jesus Cristo.